Boa noite, mais uma vez. Entrando aqui agora com os Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Dr. William Hudson, Dr. Adolfo Duarte e Felipe Viana do Densa Nutrição. Vamos conversar hoje sobre consumo de álcool e... Dr. Adolfo já está por aqui. Vamos chegando. Grande Altran? Ô, rapaz, cadê tu? Tá ao contrário. Só a tua porta. Pera aí. Cara, deixa eu arrumar isso aqui, porque... Você agora virou operador de telemarketing? Pois é, rapaz, vou te contar essa história. Pronto, agora tá certinho. Cara, cansei de ficar usando fone ruim. Tá certo. Entendeu? Aí Cansei de ficar usando fone ruim. Aí comprou um fone bom, mas que te transformou em operador de telemarketing. Como é que você tá, vai quebrar o galho, entendeu? Dá pra ir assim, vamos em frente. Dá sim. Já convidei os nossos grandes amigos aí que já estão aí na área. Cara, como é que você tá, meu velho? Cara, eu tô cada dia melhor. Doutor William, Felipe Viana. Boa noite. Fala, pessoal, boa noite. Time completo hoje. Tranquilo? Bom dia. E aí, William, meu Adolfinho, beleza? Cara, Rapaz, eu vou tudo dizer, beleza? Eu só me sinto um pouco excluído porque eu sou o único de pouco cabelo aqui na história. Ô, Altran, porque o meu cresceu, mas eu rapei esses dias aí também, pra ficar igual a você. Olha, o doutor William tem até um topetinho pro lado. Eu fiquei chateado que é Oi William e meu Adolfinho. Dá pra ver que não tá bem distribuído as coisas aqui. Ô Will, calma Will, não se uma ainda não. É porque o estágio probatório são 3 lives, entendeu? Mas você vai virar meu William. Falar nisso, William, pô, muito bem-vindo. Eu não estava aqui na primeira presença sua, peço desculpas mais uma vez, pessoal. Mas agora estamos juntos. Embora pra frente. É isso aí. Conta comigo, tamo junto. É isso aí. Ó, se no meio da live, por acaso, o Adolfo tiver que sair para atender a ligação de telemarketing, ele tá fazendo isso agora. Joseph Klimber. Alô, tudo bem? Ah, sacanagem, cara. Eu sabia que alguém ia me escaldar com esse negócio. A gente é daquele tipo que perde o amigo, mas não perde a piada. Né? Isso. Só presta assim, Altran. Se não for assim, não presta não. Meus amigos, aliás, hoje eu devia deixar o Dr. William conduzir, já que foi ele que sugeriu o tema, né? Um tema consumo de álcool e saúde. Eu acho que é um tema bem pertinente, né? Primeiro porque a galera gosta de encher a cara, né? Isso aí é fato. Ou se gosta. Né? E segundo porque é uma droga lícita, né, cara? Qualquer pessoa chega, teoricamente, a partir dos 18 anos, mas não é só isso, a gente sabe, né? Você chega em qualquer canto, você compra cerveja, você compra uísque, você compra... Que pode ser considerado uma droga pesada, pô. Se você parar para pensar que quase metade de uma garrafa de cachaça é álcool, né? O negócio é pesado, né? Então, eu acho que é um tema que merece a nossa atenção. Quer que você diga, Adolfo? Já se preparou para dizer alguma coisa, senti. Cara, deixa o William falar. A gente vive em um país, né, gente, onde quase se incentiva isso, né? É quase algo cultural nosso de ter festas onde se promova o excesso do consumo de álcool, né? E a gente sabe que o excesso de consumo de álcool em níveis excessivos, gera risco de saúde não só ao usuário, mas ao próximo também. Então, se a gente fosse considerar o risco que gera para o indivíduo e para o próximo, talvez o álcool seria a doença, a droga que deveria mais ser combatida pelas autoridades públicas, né? Porque a maioria das drogas, ela gera um alto risco para o indivíduo, como, por exemplo, heroína, né? Seja agudo ou seja no longo prazo, como a nicotina, por exemplo, mas não gera risco para um terceiro. E a gente está acostumado a ler notícias aí de pessoas embriagadas que atropelaram
crianças, idosos, enfim. Então, eu acho muito curioso, e a gente vai, possivelmente, vocês vão poder me dizer o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho muito curioso essa tolerância que a gente tem com essa droga, né? E enquanto a gente combate tanto outras drogas que são bem menos letais e bem mais caras já. Então, são dois pesos e duas medidas, como sempre, né? Cara, você tocou num ponto, William, que eu particularmente me debruço muito sobre ele, que é o incentivo. Você está certíssimo. Não é apenas o fato de ser lícito, né? É incentivado, é quase como um ritual de passagem, vamos colocar assim, né? E isso é muito ruim, porque, Altran, você falou de uma coisa de ser pesado ou não, dependência de álcool é extremamente pesado, extremamente difícil de tratar. Índices percentuais baixos de sucesso já são considerados sucesso. Então, assim, é complexo pra caramba tratar os pacientes. O armamentário que nós temos do ponto de vista medicamentoso não é tão vasto assim, eu diria, né? É meio que muita coisa, variações sobre o mesmo tema, né? E como a gente ainda tem isso que o William colocou, que é um incentivo, né? Além da tolerância e incentivo, isso torna mais difícil ainda tirar o paciente dessa dependência. Que muitas vezes não tô nem, pessoal, não vou nem restringir a dependência química, mas a dependência habitual, né? Comportamental pura e simples. Às vezes o cara não é dependente químico, mas ele gera uma dependência no sentido mais psicológico, e isso é muito difícil de tratar. Então, concordo, era para ser combatido sim, ou, William, assim, como bom libertário que sou, ou era para ser combatido, ou era para ser livre, porém com a informação correta. Tirado o glamour, tirado essa coisa charmosa, né? Essa coisa, Não, como é bacana. E assim, sabe, Adolfo, quando você... Felipe, eu acho que o teu fone tá roçando aí na camisa, fica assim... Rapaz, foi mal. Vou ajeitar. Ajeita. Eu vou comprar um igual de Adolfo. Tá vendo? Tá vendo? O meu não tem esse problema. O Adolfo é inocente. Eu acho que isso chega num nível de estímulo até mesmo dentro da, entre aspas, da ciência, né? Porque há um tempo atrás a gente teve a história de uma taça de vinho por dia faz bem para a saúde, né? E quantas pessoas não embarcaram nessa, não sei se usando essa estratégia como subterfúgio para beber todo dia, ou se foram realmente enganados. Porque eu conheço pelo menos uns 2 ou 3 papudinhos que usaram essa para poder beber todo dia, né? Com certeza. Porque o médico disse, a ciência diz que faz bem pro coração. Mas a galera extrapola da conta, né? E quer dizer, gente, assim, se a gente for analisar a molécula do etanol, o álcool em si, não existe absolutamente nenhum benefício em consumir. A gente tem que partir desse princípio. Né? Não existe nenhum benefício. Nem eu diria que nenhum benefício hormético existe. Não sei se vocês concordam comigo. Né? Claro que concordo. Porque às vezes você pensa, mas tem o chá verde, tem não sei o quê, que até tem um benefício hormético, né? A sauna, o exercício e tal, que a gente sabe que tem. Agride, mas agride ajudando. Mas o álcool só agride, não tem nenhuma vantagem. Não gera desafio, né, Altran? A gente tem um sistema enzimático só para lidar com isso, porque isso é vamos chamar assim, pessoal, um detrito possível de processos metabólicos comuns. Então a gente já tem os lixeiros prontos para tirar esse lixo, né? Enquanto estivéssemos dentro de um limite metabólico, estava tudo bem. Mas aí quando a gente resolve esculhambar o processo, fica mais complicado. E não é difícil ultrapassar esse limite. Você vê, há muito tempo atrás, pessoal, eu fui solicitado fazer uma revisão sobre alguns trabalhos que mostravam que um pequeno volume de álcool diário poderia ser benéfico, tá? E eu fiz uma revisão bem extensa sobre isso na época. E realmente, alguns trabalhos mostram um pequeno, mas pequeno é muito pequeno, tá?
causavam benefícios inclusive cardiovasculares. Mas era tão pequeno que não fazia sentido. Até porque mesmo em pequena quantidade, com os fenômenos de habituação, era muito fácil a pessoa ir aumentando esse pequeno para não tão pequeno assim e entrar, né, no campo do que seria ruim para ela. Então, realmente não tem jeito não. O negócio é ruim mesmo. O negócio é ruim. Você tocou num ponto interessante, Adolfo, que a gente tem um maquinário enzimático, bioquímico para lidar com o álcool, mas nós não temos maquinário para lidar com as doses que são utilizadas hoje em dia. Porque o álcool, ele é... Onde é que você encontra álcool na natureza? Tá entendendo? Você não encontra... Nós, seres humanos, a gente encontrava álcool quando a gente acabava sem querer comendo uma fruta que fermentou. Eu tinha passado, né? Foi o álcool como bebida mesmo, ele passou a surgir depois da agricultura, que a gente entendeu que podia fermentar trigo, fermentar cevada, fermentar todo tipo de coisa para encher a cara. Antes disso, nós não tínhamos o álcool como uma coisa normal na natureza. Então, nossa habilidade de desenvolver o que não presta, Altran. Pois é. O nosso maquinário é reduzido, né? A gente não tem um sistema de eliminação. E outra, o álcool ele tem uma característica interessante, ele se dissolve, ele é miscível tanto em água quanto em gordura. Então, praticamente ele se alastra pelo corpo, né, de uma maneira assim super rápida, ele vai trazer malefício para tudo que é canto. É um negócio assim bem interessante de se comentar. Você vai começar a ter absorção na boca, né? Qualquer superfície mucosa vai ter absorção do álcool. Então, assim, claro, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu não gosto de tomar uma dose de um Jack Daniels Tennessee Honey. Claro que eu gosto. Adolfo é chique mesmo. Mas, não é chique não, isso é coisa comum. Mas assim, se a gente tem isso como uma coisa eventual, né? Que você sabendo o que está fazendo vai lidar com aquilo de forma sensata, também não vou ser aquele chato que vou dizer, não vamos, nunca mais, ninguém vai tocar nisso. Não, a proposta não é essa, né? Acredito que vocês pensem parecido. A ideia é entender de fato. Então, o que eu sinto mais falta passa muito pelo que o Will falou, que é a coisa do incentivo sem a devida clareza informacional. Né? Aquela coisa de você entender a bebida como um negócio charmoso, como um negócio qualificador, né? Qualificador. Te bota, parece que te joga num patamar mais alto, não, Lipe? Joga você no patamar mais alto. E sem o entendimento real dos riscos, né? Inclusive daquelas pessoas que tenham de fato a predisposição a se tornar dependentes mesmo, quem sabe tem alguns polimorfismos envolvidos aí, né? E que realmente pode ser um buraco muito fundo com uma dificuldade grande de sair ou que nunca vai se conseguir escapar, né? Em relação... Eu tenho um pensamento de que as doenças que são populacionais, elas precisam ser tratadas muito agressivamente, senão elas tendem a ter uma progressão exponencial, né? Então, a gente pode pegar exemplo, por exemplo, de pandemia, né? Quando uma doença infecciosa começa a contagiar a população, a gente precisa muitas vezes ser agressivo, fazer isolamentos, fazer medidas que são assim inimagináveis para tentar conter o avanço daquela doença. E eu vejo como a maior doença, a maior pandemia que a gente já teve, né? Sendo o sobrepeso, a obesidade e resistência insulínica, né? E aí eu acho que tudo aquilo que dificulta o combate dessa condição tem que ser extremamente combatido, né? E eu vejo o álcool atuando em muitas pontas dentro disso, né? Para começar, ele é uma substância calórica, né? 1 grama de álcool tem 7 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4, né? É uma substância calórica, é uma fonte de energia que vai dificultar a obtenção de um déficit calórico. Agora, a maneira como o álcool faz isso é muito ruim para o indivíduo que está tentando emagrecer, porque ele provém calorias com uma percepção de falta de energia, porque ele inibe a liberação hepática de glicose e causa hipoglicemia. E aí o indivíduo vai ter compulsão de ingestão de alimentos doces.
Então, quando a gente pega um indivíduo que consome álcool com frequência, ele consome álcool, ingere calorias e ele vai ter provavelmente uma redução dos seus níveis médios de glicose e ele vai ter um impulso à ingestão de algo doce. O cérebro instintivamente sabe do que ele precisa, glicose. Vai procurar isso, vai procurar farinha ou açúcar. Tudo isso recheado por uma desinibição, né? Que é o que o álcool causa no sistema nervoso central. Então a gente tem uma substância calórica que torna a gente propenso a consumir mais calorias ainda, porque modifica o nosso gerenciamento de energia e que tira as inibições do nosso córtex pré-frontal, do nosso lobo frontal. O que a gente vai fazer? A gente vai enfiar a cara naquilo que a gente não deveria estar ingerindo, né? Então, eu acho que o álcool ele prejudica demais o combate do nosso principal vilão, que é o sobrepeso, que, né, o Altran trouxe esses dias a informação, 60% da população brasileira no último Vigitel, Altran? Sim. 60% já com sobre 62%, para ser mais preciso. 70% das pessoas que estão nos assistindo aqui. Pensem nisso, gente. Então, se a gente tem uma substância que prejudica tanto, a gente precisa ser consciente de que a gente precisa erradicar essa substância enquanto a gente não tiver com condições de cometer indulgências. E eu acredito que a maior parte da população não esteja em condições de cometer indulgências e ainda assim o seu consumo de álcool nem se classifica como indulgência porque ele é rotina. E aí, para finalizar o raciocínio, eu vou falar uma coisa que eu falei hoje para um paciente. O paciente veio aqui para mim e me falou que ele 2 vezes por semana comia pizza. Eu disse, tá, então tu rotineiramente come pizza. Não, mas é 2 vezes por semana. Quantas vezes por semana tu vai na academia? 2. Então tu eventualmente vai na academia ou essa é uma rotina tua? Não, essa é uma rotina. Ah, muito bem. Muito bom, muito bom. Eu costumo falar para o pessoal assim, Will, que eventual é o que ocorre além de um ciclo base. E o ciclo base são 12 dias. Então, para ser eventual, tem que acontecer no mais cedo, de novo, daqui a 13 dias. Então, quando meus pacientes querem ficar com algo eventual, eu falo, joga na quinzena, que fica menos ruim, né? E aí já dá pra gente conversar, né? Só mandar um beijo pro meu afilhado que entrou aqui, mandou oi, Dindo, beijo. Cara, Vamos. você tocou num ponto, Will, que é bem interessante em relação a essa história do efeito vamos dizer, do efeito nutricional ou desnutricional do álcool, né? O álcool, quando ele é absorvido, ele vai ser metabolizado por uma enzima que é a álcool desidrogenase, né? Que vai ser metabolizada em todo lugar, ela está em todas as células, mas principalmente vai ser metabolizado no fígado, né? Essa álcool desidrogenase, ela usa uma substância que é o NAD, né? Que é uma substância muito importante para a gente, porque é um carreador de energia, podemos chamar assim, né? Um carreador de elétrons, não um carreador de energia. E esse NAD, ele vai começar a faltar para o processo de respiração celular. Então é essa percepção que o Will falou. Então o álcool, ele vai te dar 7 calorias, mas vai passar a ideia de que está faltando energia. E aí você vai acabar buscando, né? E isso sem contar, William, que a absorção de determinadas substâncias é diminuída por conta da ingestão de bebida alcoólica. Então, vitamina B12, vitaminas do complexo B de uma maneira geral, mas vitamina B12, por exemplo, é extremamente diminuída quando você está bebendo, né? Se você bebe todo dia, você diminui todo dia a absorção. E você pode causar problemas sérios por conta disso, né? Então, quer dizer, não é só uma questão de aumentar de peso. É aumentar de peso e se desnutrir. Piorar de saúde consideravelmente. Né? E aí existe, né? O Adolfo falou do Jack Daniels, mas aí assim, veja só, o álcool vai ser metabolizado na sua maior parte no fígado. E aí a gente ainda desenvolve, nós brasileiros, porque brasileiro é um bicho que precisa ser estudado, né? Nós desenvolvemos aqui no Brasil uma bebida que é o ícone da bebida brasileira, que é uma caipirinha, que é álcool e açúcar. Ou seja, álcool que vai sobrecarregar o teu fígado, e tu pega e bota frutose para sobrecarregar teu fígado também. É tipo assim, já que Pela mesma via, matar, indiretamente, Altran, pela mesma via. Exato, pela
pela mesma via indiretamente, né? Então, quer dizer, isso eu estou falando da bebida do Brasil, mas se a gente for sair por aí, a gente vai ver outras bebidas que é basicamente álcool com carboidrato, álcool com açúcar. A própria Coca-Cola, você falou Jack Daniels, eu me lembrei do Jack and Coke, né? Que existe na latinha. E você não tem nem a opção light. Não, eu não quero usar açúcar. Não tem, só tem com açúcar. Então é frutose mais álcool para literalmente para destruir o teu fígado. E o pior, Mais corante caramelo. mais corante caramelo. E as pessoas, o que eu acho engraçado é que as pessoas, elas não sabendo disso que a gente está falando, né? Às vezes, eu já vi isso várias vezes acontecer, o cara tá passando mal porque encheu a cara demais, aí o que é que acontece? O cara dá açúcar para ele. Quer dizer, para sobrecarregar ainda mais o fígado do pobre do sujeito, entendeu? Com mais frutose. Então, assim, não é brincadeira, viu? Joga no chão, pisa no pescoço e chuta a cabeça. O negócio é completo, pai. Barba, cabelo e bigode. É complicado. Uma pergunta que eu Concordo. escuto muito de paciente. Rapaz, mas qual é a dosagem? Você vai botar aí com a dosagem de segurança por dia? Dá pra tomar quantas doses por semana? Eu digo, meu amigo, não tem como colocar isso aí, não. Você não tem como colocar uma dosagem de segurança, entendeu? É uma toxina, né? Quando as pessoas perguntam, essa pergunta é invariável. Tem até aquele meme que diz assim, né? Como uma consulta acaba nos Estados Unidos? Né? Thank you, doctor. Como a consulta acaba na Espanha? Graças, doutor. Como a consulta acaba no Brasil? Posso beber? É impressionante. Desse jeito. Cara, invariavelmente, todo paciente que passa por mim a primeira vez, ele pergunta o que é que faz com a bebida. É um negócio assim impressionante. E aí, eu respondo assim, eu vou te responder de duas formas. Eu vou te responder primeiro como nutricionista, depois eu te respondo como pessoa. Isso. Como nutricionista, a minha resposta é não beba. Não beba, aí eu descrevo por que não deve beber. Como pessoa, a minha sugestão é beba o mínimo possível. Como o Adolfo sugeriu aí, quinzena e tal. Porque assim, você pode colocar a perder aí, ó. Eu confirmo, perguntei ao Henrique, tem um paciente dizendo aí. Você pode colocar a perder um programa de estilo de vida por conta, sabe? E assim, eu acho o álcool muito parecido com o carboidrato, porque o álcool, ele não só ele é socialmente aceito, socialmente estimulado. Tu não vai beber, não, cara, eu tô tentando melhorar um pouquinho a minha vida. Cara, deixa de ser radical, bicho. Qual é o mal que vai fazer uma... Tá entendendo? Cara, Esse deixa de ser radical mais legal que tem, sabe, Altran? Adoro quando o pessoal fala isso, porque eu falo assim, respira não, deixa de ser radical. Pra que você respira toda hora? Que bobagem, né? Que radicalismo. Dormir todas as noites? Pra que esse radicalismo? Tomar banho todo dia? Pra quê? Que coisa radical. Gente, isso é uma das coisas mais imbecis que eu ouço normalmente, sabe? Quando a gente vem com uma proposta de mudança, onde a gente precisa reorientar o barco e pensa que você está com um navio cargueiro gigante. Você não reorienta isso em 2 dias nem em 2 semanas. E interessante observar que se a gente não tiver um grau de radicalismo durante um tempo, principalmente no início, a gente não consegue reorientar. Então eu falo para o pessoal, gente, você está num modo selecionado para cá. Eu quero mudar para cá. Eu vou fazendo certo, errado, pum, volta tudo. Durante um tempo, até eu conseguir ganhar inércia pro lado de cá, eu tenho que chegar pelo menos na metade do caminho. Então eu brinco com o pessoal, quando a gente está falando sobre a alimentação, né, turma, que a gente tem essa tendência, né, mais no sentido da low carb, cetogênica, paleo, essas coisas, eu falo sempre, olha, as primeiras 6 semanas, eu preciso que você faça perfeito. Porque senão você vai ficar constantemente tentando voltar ao original. Seu metabolismo vai estar tentando voltar ao original, porque o corpo quer se manter onde está. Uma coisa que às vezes não fica claro, pessoal, é o seguinte, nossas células, elas não sabem que elas fazem parte de um conjunto. Elas não necessariamente entendem, vou operar em prol do corpo. Não, elas operam em prol de cada uma delas.
Então, o que é bom para uma célula sua não necessariamente é bom para o corpo como um todo. Só E que é isso, né? muito, Fala, Will. só que é muito difícil a gente aceitar que é mentira, uma mentira que nos conforta, né, Adolfo? Então, Perfeito, a cara. gente, o senso comum nos provém diversas dessas mentiras que são confortáveis e que a gente tem muita dificuldade de enfrentar. Por exemplo, pode comer de tudo, né? Desde que tenha moderação. E uma dessas mentiras é uma tacinha de vinho, né? A rapaz. estilo Sardenha, assim, isso é saudável para a gente. Então, eu por muitos anos eu não pesquisei essa recomendação de uma taça de vinho por dia, embora eu desse essa recomendação, faço minha culpa aqui. Eu não pesquisei a veracidade dela porque eu não queria saber a resposta. Hoje eu entendo isso. Interessante. Então eu estava lá muito confortável com a minha taça de vinho todas as noites. Eu tomava, minha esposa tomava uma taça de vinho todas as noites. Até que o maldito do Medeiros me trouxe um Oura Ring dos Estados Unidos. E aí, para quem não conhece, o Oura Ring é um anel, gente, tá? Que a gente usa para monitorar o sono. E ele é um monitor de sono muito acurado. Ele chega a resultados bem parecidos com a da polissonografia, que é o exame padrão ouro para a gente avaliar a qualidade do sono. E aí eu comecei a fazer testes com o Oura Ring que o Alessandro me trouxe. E uma das coisas que mais me impactou é que mesmo o meu cálice de vinho destruía a qualidade do meu sono. Destruía, né? Impactava demais a qualidade do meu sono. Mas tinha Então eu resveratrol, tinha um né, sono doutor? 90 sem álcool, caía para 70 com Olha álcool. só. E eu nunca percebi isso dormindo. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque a minha percepção não era de que o sono tinha sido ruim. E aí vem muitos pacientes que dizem que até usam o álcool como uma ferramenta para adormecer. E aí vem a grande questão do álcool ser vilão nesse sentido também, porque ele faz o indivíduo adormecer, mas ele não permite que o indivíduo entre em sono profundo, que é uma toxina, né? Então o corpo pensa, estou envenenado, então se eu estou envenenado eu preciso ficar alerta. Então o álcool vai aumentar muito o sono vigil, aquele sono superficial, e reduzir o sono profundo. E o que o sono profundo faz pela gente? Coisas Pouca que a coisa. gente quase não precisa, né? Regula o metabolismo, produz testosterona, produz GH. E Coisa aí, sem importância, né, Will? cara, vem a pitada que me chamou muita atenção, porque eu sou muito da autoexperimentação, né? E os meus níveis de testosterona subiram quase 200 depois que eu erradiquei o álcool. Hoje eu bebo assim, a cada 2 meses, um pouco de vinho. A minha testosterona subiu dramaticamente depois da retirada do álcool, né? Então, cara, não adianta. É uma toxina. Então, por mais que essa mentira de que ele, em pequenas quantidades, seja benéfico, e agora, recentemente, foi publicado um estudo de randomização mendeliana que demonstrou que não existe nível seguro de consumo de álcool, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Embora exista essa crendice de que seja benéfico, a gente tem que aceitar de uma vez a verdade de que não existe um benefício para a ingestão de álcool. É que Você falou do aumento da testosterona, eu tô vendo o pessoal jogando as garrafas tudo pela janela aqui. Tomara. Mas acho que o lance, sabe, é que se criou essa história, foi aquilo mesmo que foi falado no começo, se criou uma espécie de um glamour ao redor das bebidas, né? Que, cara, você tem bebidas caríssimas, coisa de R$ 5.000 uma garrafa, R$ 10.000, 10 mil dólares uma garrafa. Mas é um negócio assim absurdo que se criou por conta de uma demanda alta para uma oferta baixa, e isso aí acaba influenciando. As pessoas acham que é, sabe, uma coisa de outro mundo, Status. né, que dá status Status. e tudo mais. E assim, eu sou muito a favor, eu gosto muito dessa perspectiva da gente entender, da gente tentar tomar decisões que sejam decisões racionais. Eu sou muito a favor dessa perspectiva, né? Eu bebo muito raramente. Se somar tudo que eu bebi no ano passado, tirando o mês de dezembro, não deu uma garrafa de vinho.
Só que em dezembro eu passei 16 dias na Alemanha. Nunca tinha ido na Europa na minha vida. Então, eu não fui para encher a cara na Alemanha. Óbvio que eu não fui para encher a cara. Mas eu experimentei algumas cervejas lá. Faz sentido? Faz. É uma experiência que provavelmente eu não vou repetir. Mesmo que eu vá na Alemanha de novo, não vi muita diferença, eu não vou repetir. Tá entendendo? Então, por que não essa experiência dentro dessa perspectiva? Né? É claro, Henrique, tu é uma pessoa que é dependente, que tem uma certa dependência de álcool, está em remissão. Eu não ia fazer isso nunca. Óbvio, é uma decisão racional que eu não ia experimentar nunca. Eu não vou experimentar nem que eu esteja em Marte, eu não vou experimentar a bebida de lá. Mas se eu não tenho esse problema, não tenho problema metabólico, por que não eu experimentar para ter a experiência de beber uma cerveja na Alemanha? Né? Então é assim, eu já bebo muito pouco, tá entendendo? Não vi nenhum tipo de problema nisso. Agora, isso que o Will falou da questão de afetar o sono, pode ser uma das coisas mais graves que tem na questão do álcool. E tem gente que bebe para dormir. Isso. Porque Justamente. acha que consegue relaxar quando bebe. Você apaga, meu amigo, mas não. E é exatamente isso, é o contrário, né? Altran, se você... não é dormir. Isso. Adormecer Bem colocado. não é repouso efetivo. Eu acho que Bem a pessoa, colocado. o maior problema que tem, sabe o que é? É que as pessoas acham que dormir é fechar os olhos e ficar inconsciente. As pessoas acham que dormir é isso. Se dormir fosse Exato. só isso, era muito fácil. Todo mundo estava dormindo na quantidade de tempo ideal. Mas não é só isso. Existe uma arquitetura dentro desse fechar os olhos e ficar inconsciente. Existe uma arquitetura que álcool, apneia, drogas para dormir atrapalham isso. Mas, Altran, antes de fazer um comentário, primeiro, se você fosse na Alemanha e não experimentar sua cerveja, você seria um herege, né? Então vamos combinar que tem uma questão religiosa aí que a gente tem que respeitar, né? Mas agora, voltando ao tema. Voltando ao tema, não, tem certas experiências, pessoal, que elas são típicas, né? Claro. E a gente, de alguma maneira, vai, nem que seja só para saber como é, né? Como você falou, uma coisa muito eventual. Mas a questão do álcool e do sono, e a questão da arquitetura do sono e do adormecer ou dormir, como o Will bem colocou. Eu gosto muito de falar, pessoal, que dormir tem que ser um ato, né? Um ato consciente. Eu vou dormir. Eu não gosto das ideias de você ser vencido pelo sono, né? Ou de você pegar no sono inadvertidamente. É muito diferente. Quando você vai dormir, você tem todo o seu ritual, processo, né, para ir dormir, deita para dormir, e quando você simplesmente pega no sono à toa, né? Então eu digo para os meus pacientes considerarem ir dormir como um ato, não como uma rendição. E aí o dormir do álcool seria uma rendição, né? É uma sedação. E aí, como o Will colocou, né? Adormecer não é dormir, de fato, perfeito. É a mesma coisa que a gente falaria, por exemplo, de usar medicamentos, né? Com essa finalidade. Então, realmente, não dá para ser por aí, pessoal. Essa ideia mesmo de beber para dormir nunca passou muito pela minha garganta, não. E acho que a gente tem também que combater isso mesmo, com toda certeza. Eu antes falei sobre um artigo, eu odeio deixar essas arestas soltas assim, porque depois vem os críticos dizendo que a gente inventa as coisas e diz que um artigo falou. Então, eu procurei rapidamente aqui e foi publicado no JAMA em março de 2022. O título do artigo é Associação de Consumo Habitual de Álcool e Risco Cardiovascular. Eles usaram aquelas técnicas de randomização mendeliana para separar os quartis de consumo de álcool, e a conclusão do estudo é que qualquer nível de consumo de álcool está associado a um maior risco cardiovascular. Se eu não me engano, no final do ano seguinte, no final de 2023, esse mesmo estudo publicou uma outra análise correlacionando o consumo habitual de álcool em qualquer dose com risco aumentado de câncer também. Então, assim, faz todo o sentido do mundo isso, né? Porque é uma molécula exógena, uma toxina que o corpo tenta a todas as custas eliminar e a gente ingere de novo, né? Então, não existe, como vocês mesmos falaram ali, nenhuma razão biológica para que a gente necessite da molécula de etanol. Então, é óbvio que ela vai acabar gerando alguma sequela se ingerida de forma rotineira. E
E se a gente parar para pensar, talvez a gente tenha não só o efeito do próprio álcool, né? Mas a gente talvez tenha um efeito dos metabólitos do álcool, né? Porque no processo de metabolização do álcool, né? Da álcool desidrogenase, que realmente faz o processo para transformar o álcool em aldeído. Gente, aldeído é uma substância extremamente tóxica, né? Especialmente esse que é formado. E tanto é que tem uma outra enzima que já faz o processo. Mas às vezes a gente tem a ideia de que o nosso corpo, a bioquímica do nosso corpo, as coisas estão tudo assim. Essa substância sai daqui, sai daqui, É entra uma aqui. esteira, hein, Elton? É uma E uma esteira. esteira de montagem. E não é assim. Essa substância ela foi produzida naquele momento, no outro momento, por conta do movimento browniano muito maluco que tem dentro da célula, essa substância está no outro canto. Detonando o teu DNA, causando câncer, detonando a tua mitocôndria, causando disfunção mitocondrial. Né? Então, Você precisa respeitar um homem que fala em movimento browniano. Você tinha que fazer esse comentário. Sim, sim. Entendeu? Muito bom, muito bom. Altran, pô, você vê interessante, porque isso me remete ao processo digestivo. Quando a gente vai falar do malefício das subfrações da digestão da gliadina, por exemplo. Né? Mesma situação, porque fica parecendo que o processo digestivo entra, né, numa máquina, a proteína, por exemplo, ela vai sendo ali quebradinha, né? Tem umas tesourinhas quebrando e não é assim. É por isso que as subfrações digestivas também podem causar mal, e causam, né? A gente sabe disso, tanto da gliadina quanto da caseína, especialmente alfa 2 ou especialmente alfa 1. Então, assim, é o mesmo processo. No nosso corpo, as moléculas têm que vencer espaços, né? Quando a gente estuda citologia e biologia molecular, isso fica muito bem ilustrado. E é interessante que aqui na pós-graduação da gente em ortomolecular, eu lembro que a primeira turma que a gente foi ter de alunos, quando eu fui trazer para eles a ideia de que as vesículas dentro das células têm que andar de um lugar para o outro, e que ali você tem cinesinas que vão ancoradas nos microtúbulos, então que o citoesqueleto serve de trilho para isso acontecer, e que isso demanda um dispêndio de energia, e que pode ter uma coisa no meio do caminho que atrapalha esse movimento, e que tudo isso acontece de fato, assim como aqui fora, lá dentro, o pessoal fica meio doido, né? Fica meio assim, cara, olha só, né? Porque de fato é assim que acontece. Então, não tem para onde correr. Né? É como é que é, assim embaixo como em cima. você tem que respeitar a pessoa que cita Caibalion na live dos Cavaleiros, princípios da correspondência. Tem que respeitar também. Tem que respeitar. Mas, Tá mas, bom. mas, mas você colocou um ponto, Adolfo, que é isso mesmo, cara. A gente tem uma tendência, e eu acho que a culpa é dos livros. Porque aqueles diagramas, por exemplo, você pega um diagrama da respiração celular. Cara, o diagrama da respiração celular é a esteirazinha. A enzima faz isso, daqui faz isso. A gente não faz a menor ideia de como é que essas coisas estão, tirando talvez a piruvato desidrogenase, que é um complexo, né? Que passa de um, passa para outro, e é uma conformação de um pedaço que muda, e quando muda já entrega para outro assim de mão beijada. Tirando enzimas dessa natureza, enzimas que estão separadas em uma solução como é a solução coloidal que está dentro da célula, meu amigo, quando eu penso nisso, eu digo, cara, graças a Deus que eu estou vivo, porque a probabilidade era muito maior de eu não É estar. muito pequena. É muito pequena. Quando você Cara, pensa isso é nisso, enlouquecedor, isso é Quanto mais você enlouquecedor. estuda, meu amigo, mas, quanto mas mais você estuda, a você se galera vai pergunta para isso. faculdade. A galera vai para faculdade, Felipe, e acha que as células. Primeiro, a gente tem uma ilusão de que a célula é aquele negócio de duas dimensões, né? Aquele ovo estrelado. Né? A primeira vez que eu vi a capa de um livro do Biologia Celular e Molecular do Lodge, era uma edição preta, uma edição de tempos atrás, que era uma célula tridimensional cortada assim. Eu olhei para aquilo ali e disse, cara, eu nunca tinha pensado que a célula tem três dimensões. A nossa visão é muito 2D. A visão é muito 2D, porque é os desenhos que a gente vê, até as próprias micrografias eletrônicas de transmissão, a gente vê só duas dimensões. Aí realmente você tem que imaginar como é que é um complexo golgiense.
sabe? A gente só vê o complexo Golgi com Sensacional. aquelas vesículas achatadas cortadas no meio. Tá entendendo? Então é muito doido quando você pensa nessa dinâmica que tem dentro da célula e como uma moléculazinha como é o álcool pode desestruturar essa dinâmica por completo. Você sabe que é por isso que a célula é triste, né, Altran? Por quê? Que ela tem complexo de Golgi. Vai, Meu continua. Deus. Quinta série, pessoal, quinta série. Uma hora o cara cita Caimbalha, outra hora o cara faz essa piada. Pra não perder o costume, pra não perder o costume. Cara, Pô, não, porque mas sabe quando... o que eu acho mais maluco de tudo, cara? E aí eu vou falar uma coisa para vocês que me deixou assim, estarrecido, questão de umas 2 semanas atrás. Eu estava acompanhando o julgamento do Daniel Alves. O Daniel Alves está sendo julgado aqui na Espanha, né? E na Espanha, a defesa dele apostou muito na versão de que ele estava embriagado na noite, que ele supostamente cometeu ou não cometeu, né, o crime do qual ele foi acusado. E por que eles apostaram nessa versão? Porque estar embriagado e cometer um ato de violência atenua a pena. Porque aí tu não estava respondendo por ti, tu estava embriagado, entendeu? Então quer prova maior, Adolfo, de que a gente estimula culturalmente, e aqui estamos falando da Espanha também, ou seja, não é uma coisa exclusiva do brasileiro, a gente estimula culturalmente o consumo de álcool, tanto que a gente atenua a pena de um crime porque a pessoa estava fora de si, né? Verdade. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, a psilocibina, que tem evidência científica de que funciona para depressão refratária, por exemplo, cara, se tu for pego portando, tu vai preso, porque é uma droga. E é uma droga que não exerce risco contra terceiros, que não tem overdose, que é mais segura do que o próprio álcool, até para o próprio indivíduo que está consumindo. Então, é uma coisa muito maluca, cara. Não faz sentido nenhum. Não faz Mas não sentido faz nenhum. mesmo, eu. Não faz sentido, assim como não faz sentido vender paracetamol livre como over the counter na farmácia. A droga lista que mais mata no planeta. Qualquer criança chega na farmácia ali, compra uma cartela inteira. Se você quiser, você pode fazer um monte de atrocidade com aquilo. Eu concordo com você, cara. E você quer ver? Deveria ser fator de agravo, não fator de complacência, né? Porque aí você vai, você poderia, em tese, pré-julgar até um dolo, né? Porque se você se embriagou, você assumiu o risco de fazer bobagem porque se embriagou, como acontece com a direção, né? Então, eu concordo 100% contigo. Cara, eu penso muito o seguinte, ó. A gente precisa muito de um grau de consciência sobre as interações e sobre o quanto é importante o espaço seu e o do outro. E eu só vejo isso através, primeiro, do processo educacional franco, né, que envolva, inclusive, as ciências naturais como algo prático. Porque por que a gente vê tantas pessoas avessas às ciências naturais? Porque aquilo é colocado muitas vezes na escola, e o Altran pode falar muito bem sobre isso, de uma forma nada prática. E aí, realmente, a pessoa gerar identificação com aquilo é difícil, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente precisava. E o outro ponto é a questão da liberdade vigiada, vamos colocar assim, aquela liberdade onde, tá bom, você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer merda, você vai pagar de fato proporcionalmente por aquilo. Né? A partir do momento que a gente tenha os rigores das penas aplicadas, acredito que a gente começa a corrigir esse processo. Né? A gente vive num país que não é exemplo de nenhuma das duas coisas que eu falei, infelizmente. Né? Espero que algum dia se torne. E eu acho que um outro remédio muito importante para essa nossa embriaguez coletiva é o retorno da conexão humana, entende? Porque eu acho que antigamente substâncias psicoativas elas eram usadas em rituais para te desconectar da realidade e te abrir uma nova percepção, né? E hoje eu acho que as pessoas elas estão tão solitárias, elas carecem tanto de conexão, elas estão tão distantes mesmo daquelas pessoas que moram na mesma casa que elas permanecem constantemente desconectadas da realidade
para não encarar, né, esse abismo que existe entre os indivíduos. Então, ou a gente está conectado numa realidade virtual do celular, ou a gente está conectado num estado de redução do nível de consciência com o álcool, ou a gente está dormindo ou a gente está trabalhando, porque a gente não consegue não estar plenamente num lugar se sentindo confortável naquele lugar. Não mais, né? E aí a gente acha essas maneiras da gente escapar. Então eu acho que o álcool é mais uma dessas fugas, assim como as mídias sociais são uma fuga. Sim. O medo de não formar conexões verdadeiras ou de não corresponder às conexões que tem que se formar, né? E é Bem interessante, colocado. Will, porque você falou num ponto interessante agora, que é essa questão da conexão. A gente viu isso muito na pandemia, né? A gente viu pessoas que anteriormente moravam juntas, mas não se viam, não estavam conectadas de uma maneira normal. Tiveram que houve o isolamento e as pessoas passaram a conviver. Tá entendendo? O cara olhou pro outro e disse: Valha, Tais aqui? eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho um filho, tá entendendo? E aí é onde a gente vê, porque assim, o que é que eu vejo? Eu vejo um problema de conexão, mas vejo também, William, um problema de conexão consigo mesmo. As pessoas, elas não conseguem. Você comentou lá no grupo sobre o livro A Crise do Conforto, né? Você já está lendo? Você leu ele? Já terminei, faz Já tempo terminou? já. Né? Ele fala lá na Crise do Conforto a questão do tédio. Muito bom. Que as pessoas não param. Tirando o capítulo sobre alimentação, que ele é ladeira abaixo o livro. Mas ele, né, não é o foco dele. Se tirar o capítulo de alimentação, o livro fica perfeito. Mas com o capítulo, ainda tem algumas coisas do capítulo que vale a pena comentar. Mas tudo bem. O que eu quero falar não é isso. É a questão do tédio que ele comenta lá. Né? De você ficar sozinho com você mesmo sem estar obrigatoriamente fazendo alguma coisa. Né? E o que é que eu vejo? Eu vejo que essa conexão falta também. A conexão consigo mesmo. Quantos de nós conseguimos parar sem um livro, sem o celular, sem o fone de ouvido escutando um podcast, sem estar na academia treinando, simplesmente parar e refletir sobre si mesmo? Ficar na própria companhia. Ficar na sua própria companhia, exatamente. Aí a gente vê, às vezes é bom evitar isso aí, porque a pessoa vê que nem ela se aguenta, né? Exato. Esse é que é o lance. É exatamente isso. As pessoas não fazem isso porque elas não se aguentam. Elas não se aguentam, elas não querem ficar sozinhas. Aí entra o álcool. Porque o álcool alivia essa tensão interna que se forma. Putz, Entorpece, né? Entorpece a ponto de você... né? Pode E crer. como para mim é difícil conseguir, sei lá, maconha, cocaína, é difícil. Mas eu vou aqui na bodega do lado e compro cerveja, compro cachaça. Tá entendendo? Então, comprar no supermercado, né? Supermercado. Não, e no supermercado, na entrada, escrito promoção bem grande. E no E com Policard muitas ainda. opções. É isso. E com muitas opções. É verdade, você tem toda a razão. Cara, eu acho essa questão da fuga que vocês colocaram extremamente importante. Porque eu tenho muitos relatos aqui. Você sabe que eu estou em Salvador, né? Aqui tem muitas essas festas assim, regadas, né? Acho que não dá nem para sobreviver um vírus ali, tanto álcool que tem. Então, assim, eu tenho relatos de pacientes muito interessantes do tipo, Dolfo, agora que eu não estou mais bebendo, as festas deixaram de ser legais. Aí eu falo, agora você descobriu que a música era uma merda e que a festa era ruim? Parabéns! O álcool não deixava você perceber isso antes, né? E, de fato, assim como eu vejo relatos do outro tipo assim, como é que eu vou me divertir se eu não beber, né? Então, realmente, eu acho que essa insuportabilidade aí que vocês estão citando, de si mesmo ou dos outros, ela também está nisso, né? Essa coisa de você querer estar ali no grupo, talvez, fazendo parte daquilo pelo motivo XYZ que seja, mas como aquilo não é tão tolerável, você enche a cara para tolerar
vai para lá, né? Problemas são as consequências, mas a gente vê isso acontecer com muita frequência, né? Muita frequência mesmo. Então tem todos esses esconderijos até de si mesmo, né? É. Você falou do supermercado e tudo mais, uma pessoa colocou aqui, compra até na farmácia. Gente, eu Pois fui, é. Na farmácia? na farmácia tem. Essa semana agora, essa semana passada agora, eu fiz 2 anos de relacionamento com a minha esposa, né? E aí ela me deu uma massagem de casal num centro de massagens terapêuticas que tem aqui em Fortaleza. E aí nós fomos. Aí eu tô aqui na sala, né? Aquele cheirinho de incenso, aquela musiquinha indiana, aquele ambiente com a luminosidade mais baixa, esperando as meninas chamarem a gente que iam fazer a massagem. E eu tô aqui esperando, quando eu olho, tem do lado do sofá uma cervejeira cheia de Heineken. Eu olhei pra aquilo ali, agora que eu me toquei, ela falou farmácia, eu me toquei. Cara, que porra é essa, bicho? Um Fora local de que vai te dar uma massagem contexto. relaxante, saúde, né? E tudo mais, tá também de cerveja, pô. Ah, Elton. Cadê a minha massagem? Vou fazer massagem. Cadê a minha massagem? Cara, não, tem razão. Ó, e você falou, Altra, você falou sobre tédio e sobre essa coisa de estar desconectado, né? Vocês devem ter visto no Instagram, já falou sobre isso aqui, quando eu fiz aquelas viagens a Lençóis sozinho. Sim. E é interessante, pessoal, porque eu passei por uma observação particular sobre isso, né? Eu fiz algumas viagens sozinho, eu nunca tinha feito isso. Uma viagem assim, de diversão sozinho, né? E onde eu tive que dirigir por muitas horas sozinho, ir lá mesmo, fazer as coisas sozinho. E interessante, Altran, porque eu vou no carro, né? Deixo um monte de podcast, música, tudo pronto para ir ouvindo. Mas chegava um momento que eu queria desligar tudo. E aí você começa a entrar em reflexão, né? E é interessante tanto as observações do que vinha acontecendo, quanto os diálogos internos semi-esquizofrenoides, assim, que me levaram a reflexões extremamente importantes, tanto que eu recomendo, vocês já me viram falar isso, o Will está vendo pela primeira vez, eu recomendo qualquer um que faça, eu tenho uma experiência dessa de vez em quando, sabe, uma viagem que você tem que dirigir durante umas 4, 5, 6 horas sozinho, depois você vai subir um morro, uma montanha sozinho, sabe, ficar lá em cima e, sei lá, entra em contato consigo e entra nesses diálogos assim muito doido, porque, pessoal, é modificador, sabe? Para mim, uma coisa tá até simples, nada muito invocado, mas fez uma diferença grande na minha vida, né? Tanto já estou sentindo falta, já estou querendo ir outra vez, né? E isso realmente faz a diferença. E aí me lembrou da infância e da adolescência. Porque nós, tirando o Felipe aqui, o Will, você está com quantos anos, Will? 37. Então, o Will mais ou menos, só mais eu e o Altran, né? A gente pegou muito um tempo onde a gente ficava, pessoal, de tarde sem ter nada para fazer, literalmente nada para fazer, né? Hoje eu acho que os mais jovens não sabem nem o que é isso. Não, sabe? Mas nada para fazer literal, sabe? E a gente acabava tendo esses momentos de contemplação e autodiálogo quase que obrigatoriamente. Na nossa infância só tinha 4 canais de TV e que às vezes a programação coincidia de tudo você já ter assistido. É. Aí E pronto, você? não tem mais, acabou, não tem mais o que fazer. Quando a Adolfo falou isso aí, Altran, eu tava refletindo aqui, eu acho que a última vez que eu fiz isso foi quando era criança, exatamente nesse período aí, porque eu cheguei até perto de fazer, porém, eu não tava sozinho sem fazer nada, porque a música me acompanha em tudo. Então, às vezes, quando eu tô sem fazer nada, eu tô tocando violão. Aí, quando eu viajava, quando eu fiz viagem para João Pessoa para atender lá sozinho e escutando música, entendeu? Não tava completamente só. Experimenta, Lipe. Teve uma vou pequena fazer. experiência que eu tive que foi muito reveladora, Adolfo. Enquanto eu te ouvia relatar isso, eu fiquei lembrando dessa cena. Em abril do ano passado, eu fui fazer uma viagem de cicloturismo na Patagônia, né? De bicicleta. Legal. E aí, tinha a opção de pegar uma bicicleta com assistência elétrica ou uma bicicleta convencional.
e eu peguei a bicicleta convencional. Pensei que todo mundo pegasse a bicicleta convencional. Acontece que não. Só você. O pessoal pega a elétrica. Então, o ritmo de pedal da galera era muito diferente do meu ritmo, porque eles tinham essa assistência. Então, eu me afastava demais do pelotão. E a Patagônia é um local muito remoto, né? Então, teve momentos em que eu pedalava 1, 2 horas sem enxergar uma pessoa, sem enxergar um poste, sem enxergar uma casa no meio É do legal, nada. fantástico. E aí, inicialmente, aquilo me gerava uma angústia, assim, porque eu pensava, meu Me Deus, se eu deixa- erro uma entrada, o que vai acontecer comigo? Onde é que eu vou parar, né? Então, aquela desconexão das pessoas, ela gerou uma certa fobia de início, mas depois que eu fui percebendo, não, é seguro, tá tudo certo, parece que aquilo me conectou com o cenário, entende? Eu voltei a fazer parte da natureza, que é uma coisa que talvez a gente não sinta mais, porque a gente tem sempre um estímulo externo nos beliscando, né? E agora, quando a autora falou da crise do conforto, tem uma parte do livro que ele conta que ele ficou 2 horas esperando o avião voltar para buscar ele ali, só ele e a natureza, não se enxergava nada. Então, assim, esses momentos, eles são extremamente reveladores sobre... Porque a gente acaba entrando num estado de introspecção muito forte, né? Então, a gente obtém informações sobre nós mesmos, aquelas informações que muitas vezes a gente tenta não olhar para elas, né, na rotina, porque a gente às vezes não quer saber o que essa introspecção tem a nos dizer. Então, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência realmente assim de desconexão dos estímulos externos para poder olhar para si mesmo e para perder o medo de olhar para si mesmo, porque aí as pessoas não precisam ter tantos planos de fuga. E aí talvez eles consigam ter um pouco menos de medo de ficar sem álcool numa festa, porque eles vão entender os comportamentos que eles têm, né? Vão ficar com um pouco menos de medo de, numa fila, ficar olhando para o indivíduo que está na frente e não necessariamente precisar baixar a cabeça para olhar para o celular. Então, assim, nós somos seres sociais, seres conectados, olho no olho, e a gente está perdendo isso aos pouquinhos, e a gente está buscando esse conforto em substâncias que nunca vão nos dar esse tipo de sensação. É verdade. Uma das coisas que ele fala lá no livro, que eu acho bem interessante, o Michael Easter, é que no passado os nossos ancestrais tinham uma densidade populacional de 15, de uma pessoa a cada 15 quilômetros quadrados. Então você ficava muito mais tempo sozinho, tá entendendo? As tribos tinham 150 pessoas, no máximo 150 pessoas, era uma tribo muito grande, já ia se dividir já, né? Então quer dizer, hoje a gente vive essa proximidade distante. A gente vive ao redor de muita gente, mas a gente não se conecta com essas pessoas, né? A gente tem essas conexões que nós temos aqui, né? E eu acho maravilhoso a internet por ter possibilitado, por exemplo, conhecer vocês. A gente nunca se conheceria se não fosse essa ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente, muitas vezes, tem pessoas vizinhos aqui. Quem é o seu vizinho de porta com você? Eu não sei. Aliás, o apartamento vizinho tá fechado, não tem ninguém. Mas vocês entenderam o conceito, né? É. E aí a gente procura preencher, né? A gente quer preencher esse espaço. Preenche com droga, com álcool, com jogo, com celular, com compra, né? Com comida. Nós temos cérebro dado a vícios, né, Altran? Isso é uma coisa característica nossa. Um cérebro que busca atalho é um cérebro dado a vícios. E isso não é, de forma alguma, na base, ruim. Isso é uma das coisas que fez a gente existir até hoje. Exato. Só que, né, assim como a questão... Exato. Mas assim como a questão da disponibilidade de carboidrato na alimentação, como a gente já discutiu várias vezes, o projeto original não foi feito para ter essa disponibilidade de coisas, né? Então a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio entre o que a gente pode e o que a gente deve, né? E para isso volto de novo com a ideia da informação, porque como a gente comentou aí ao longo do tempo, o Will até falou, e você também, sobre essa coisa de comer de tudo um pouco, né? E esses equilíbrios que o pessoal comenta,
Cai nesse ponto, né? Os equilíbrios todos, quando a gente está tentando equilibrar elementos que não deveriam fazer parte do conjunto, né? Isso não é equilíbrio, isso é aberração. Porque quando eu ouço o pessoal falar comer de tudo um pouco, desde que seja equilibrado, eu falo, tá bom, quantos litros de Coca-Cola, né? Quantos pacotes de Cheetos ondinha, Cheetos requeijão? Não é um pouco de tudo? Então, não, então assim, isso eu acho que tá dentro, né, do tema. A ideia de que a gente tem cérebros que são feitos para encurtar caminho. Então, a gente pode fazer isso para o nosso bem, pode fazer isso para se lascar. E pela disponibilidade, hoje em dia, a gente tem feito muito para se lascar, né? Precisa mudar isso aí. É que é a primeira vez que a gente tem o luxo de poder pensar no longo prazo, né, Adolfo? É verdade. Então, o nosso cérebro é voltado para recompensa imediata, porque é aquilo, eu tenho que sobreviver hoje. Exato. E depois, agora a gente pode pensar, não, eu sempre falo, né? Eu quero ser um avô que brinca com seus netos. Eu quero ser um bisavô que levanta sozinho da cadeira. E aí eu tô contente, entendeu? Então, para isso, eu tenho que pensar no longo prazo. Então, todo estímulo nocivo à minha saúde tem que ser removido, né? Sim. Perfeito. Não, você vê que interessante, Will. Você falou muito bem que a gente agora pensa no longo prazo, né? Mas a nossa essência, a nossa base, que é animal, né? Bota aí 90% da nossa cabeça, ela só entende 3 tempos, né? Ontem, hoje e amanhã. Antes de ontem nunca existiu, depois de amanhã talvez nunca exista, então não importa. Então é interessante a gente ter um intelecto que enxerga lá na frente, mas que vem impulsionado por um motor que só enxerga até amanhã. Exato. E isso complica bastante até a tomada de decisão, né? E isso é um dos pontos que eu abordo nas consultas para ajudar as pessoas a entender que ter motivo para realizar as coisas é mais difícil do que parece. Não é aquela coisa puramente intelectualoide da gente chegar aqui nós 4 e fazer assim, olha, vamos cuidar da saúde para prevenir as doenças crônicas neurodegenerativas causadas pelos excessos de insulina. Cara, não funciona como motivo, porque é muito complexo, a base animal não vai entender. É mais fácil dizer que você quer ficar fortão igual o Goku do que você dizer que você quer qualquer outra dessas coisas. E às vezes pode parecer muito bobo, porque de fato é, só que é que eu lembro, gente, nosso cérebro na base é bobo. Então se a gente tentar operar com isso, até nessa questão dos vícios e até na questão do uso do álcool e das fugas, isso também pode ajudar num raciocínio mais construtivo para tentar sair desse caminho. Porque se for só pelo caminho moral, esquece, vai funcionar muito pouco. É verdade. É muito difícil vislumbrar aquilo que a gente vai prevenir, né, Adolfo? Perfeito. Por isso que eu digo que quando eu olho para os meus pacientes, eu estou olhando eles de forma diferente, porque como intensivista eu conheço o desfecho. Eles não estão vendo o desfecho que eu conheço, né? E uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, tem aqui alguns oncologistas aqui em Santa Cruz que acreditam na dieta cetogênica como uma ferramenta para a prevenção da sarcopenia no paciente que está fazendo quimioterapia. Que bom, estamos avançando, né? E aí eles me encaminham esses pacientes para a gente fazer cetogênica durante o tratamento de câncer. E eu conto sempre para os pacientes, cetogênica não é uma dieta fácil de ser feita, né? Porque essa exige GKI, exige monitorização de corpos cetônicos. E qual é a aderência que eu tenho nessa dieta? Cara, quase 100%. Mas por quê? Porque os caras têm câncer, entendeu, Adolfo? Eles estão vendo, tá no presente a doença, não tá no futuro. Exatamente, perfeito, perfeito. Ele tá sentindo na pele, né, Will? Ele tá com um negócio aqui, ó, assim, ó, ou faz ou faz, você não tem opção. Mas não tem como motivar mais, né? Exato, exato. Agora, quando a gente coloca lá no futuro, daqui 20 anos tu vai precisar de um transplante hepático, daqui 10 anos tu vai estar usando insulina. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar esse cenário. Eu prefiro o meu docinho hoje, eu prefiro o meu vinho hoje, né? É que se você parar a pensar, Will, do ponto de vista evolutivo, não está errado. Sim. Porque para um animal, ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã. Então o que acontece? Ele vai acumular aquela energia agora que está disponível.
né? Então guardei, pronto, guardei, tá bom, beleza, estou fazendo porque eu fui desenhado para isso, né? Ah, mas isso pode te matar depois de amanhã, sim, mas não cheguei nem amanhã ainda, né? Porra, então é interessante como isso fica na base, isso é o motor, mas o leme é de outro jeito. Enquanto a gente não alinha isso, né, fica difícil. Por isso que eu falo que nós somos seres, quando a gente fala em ser humano, né? Eu acho que ser humano é o nosso desafio. Olhando mais Exatamente. à luz da filosofia agora, né, Altran? Ser humano é o nosso desafio. A gente está trabalhando, lutando, desenvolvendo para alcançar isso aí até o fim da ronda, né, Altran? E é interessante vocês falando essa história de adiar prazeres de hoje, né? Prazeres imediatos, pensando num benefício futuro. Aquele teste, o famoso teste do marshmallow, né? Que bota os meninos. Não sei se vocês conhecem. O teste é o seguinte: você Você já coloca a contou ele criança, aqui. você coloca a criança na frente de um marshmallow. Se ela conseguir passar X tempo na frente daquele marshmallow sem comer o marshmallow, ela ganha o segundo, né? E assim, eles tentaram conduzir esse teste de forma que verificassem, e parece ter uma certa conexão com aquelas crianças que recusaram o marshmallow naquele primeiro momento e depois ganharam dois, com se foram bem-sucedidos na vida, se conseguiram. Eu não sou muito fã desse tipo de estudo, porque o viés é muito grande, o acompanhamento é É, muito grande, é difícil você achar que foi só por aquilo ali, né? Mas o que é fato? Independente do resultado final, a maioria das crianças pega o primeiro, o marshmallow. Porque não consegue ver. Cara, tem uns vídeos no YouTube que são cômicos das crianças olhando assim, e elas olham pro marshmallow e fica, aí bota a língua assim lá de fora. Só Só, porque. sabe? É um negócio assim lindo de você ver os pivetinhos assim, né? De diversas etnias fazendo isso, é muito engraçado, mas é isso que o Adolfo falou. Evolutivamente, amanhã não existe. Você tem que aproveitar hoje, né? A questão é que nós, seres humanos, a gente tem... Primeiro, a gente tem essa questão da evolução cultural que nos permitiu construir toda essa infraestrutura que permite eu pensar no amanhã. Cara, veja que coisa fantástica. Nós somos 4 indivíduos que estamos aqui com mais 110 pessoas aqui nessa live que estamos pensando no amanhã. Cara, isso é genial. É genial você pensar que você tem a possibilidade de estar vivo amanhã, ter essa consciência de amanhã vai ser outro dia, né? Não tem essa música? Pois é muito incrível isso aí. Mas, ao mesmo tempo, é difícil de você encarar um benefício futuro quando você tem um prazer imediato tão grande, né? é Mas o bem por aí mesmo. futuro está nas pequenas escolhas, não adianta. Exato. Tá nas pequenas escolhas. É isso aí. Você sabe, se a gente, isso que o Will falou é uma verdade, verdade absoluta. Mas se a gente tivesse plena certeza dos desfechos, isso fosse algo contundente e doloroso, as escolhas eram mais fáceis. O que quebra é a estatística, o que quebra é a probabilidade, né? O que quebra são as exceções, né? Então aquela hora que o paciente chega para você e fala, mas meu avô tem 96 anos, toma cachaça todo dia, fuma um maço de cigarro todo dia e tá melhor do que eu. Aí você fala, ele é exceção. Só que lá no fundo da cabeça dele tá perguntando por que eu não sou também. E se ele tem um exemplo prático, e aí Ou talvez ferra, nem por que eu não sou, mas será que eu não sou? Então eu vou fazer será tudo que que eu ele não faz, sou? né? E assim, o que ferra, né, pessoal, é exemplo prático, né? O cara tá vendo. Então o animal ali dentro dele tá vendo aquilo ali. O que é mais verdade para ele? O que ele tá vendo ou o que eu tô falando? Né? Então, do ponto de vista aí, já entro numa objetividade, mas que gera uma subjetividade, né? E isso complica bastante tomada de decisão, complica muito. E é isso que faz muitas vezes a gente ter aquelas atitudes que parecem automáticas, né? Tipo assim, quando eu fui ver, eu já tinha feito. Né? E a gente, todos vocês já ouviram isso de algum paciente alguma hora, né? Então, quando eu fui ver, já tinha feito. E isso parece uma brincadeira, e eu já vi colegas desmerecerem pacientes com isso. Eu falo, não, pessoal, isso acontece sim. Acontece sim, é incrível. É quase entrar no estado crepuscular assim, e de repente, quando você vai ver, opa!
já fez, né? Então é real, né? É um problema real. É um problema real. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do cérebro dado ao vício que você falou. Entendeu, Adolfo? Que é exatamente essa tendência natural a precisar dessa dopamina, né? Precisar desse prazer. Eu conversei com uma paciente hoje à tarde que ela se entregou nesse período para diversos episódios de compulsão, e um deles ela nem percebeu que comeu um pacote de bolacha Maria velha. A bicha estava toda mole, mas ela comeu a primeira e está velha. Tum, acabou o pacote. Você tá entendendo? Não dá pra gente desmerecer isso. Isso é um problema real, entendeu? É uma questão real, né? Que precisa ser endereçada da maneira correta. Eu nunca esqueço, já contei isso aqui para vocês. No meu tempo da minha pior obesidade, lá com 30 anos de idade, deu certo que tinha comido um pão quando eu tinha comido 9. Só que eu não tava de charme, eu não tava mentindo. Na minha cabeça eu tinha comido um, no máximo talvez 2. Até pegarem e me mostrarem que eu tinha comido 9. Então, pessoal, acontece, sabe? A gente passa por essas coisas, né? E aí vamos considerar quem esteja sob o efeito de uma dependência química, por exemplo. Caindo de novo no tema do álcool. Não, eu tomo 2 long necks. O cara toma 3 packs de 6, né? E ele toma 2, porque ele só lembra da primeira e da última. Ou então a partir da segunda ele tem amnésia, não lembra mais. Então isso acontece de fato, né? E a gente não pode desmerecer. Eu tomo muito cuidado com isso, sabe? A coisa da queixa. O paciente procura a gente, ele tem uma queixa. Para mim a queixa dele é absoluta. Ah, mas aquilo é uma fraqueza dele. Sim, eu vou ter que tratar isso com ele, vou ter que cuidar disso com ele. Não posso desfazer da queixa, né? Ah, ele não tem nada. Tem, ele tem a queixa, né? Ah, mas aquela queixa é ilusória. Sim, então ele tem essa ilusão que eu tenho que ajudar ele a tratar. E a gente não pode nunca desmerecer essas coisas. Isso é muito importante, pessoal. É tremendamente importante. É isso aí. Agora, eu acho que a chave aí, né, Adolfo, é a gente entender que é muito difícil frear comportamentos instintivos. Perfeito. Então, quando a gente tem esse comportamento instintivo que macula a nossa saúde, o que está ao nosso alcance, e aí talvez a gente volta lá para o que a gente conversou desde o início, né? É controlar a exposição. Perfeito. Porque no momento que a gente for exposto, nós iremos cair, porque a gente não vence nossos instintos, né? Tem que assumir isso, né, Will? Uma frase que eu gosto muito: o cemitério, a dieta, o cemitério de toda dieta é a fome, né? Então, na verdade, qualquer comportamento instintivo que a gente for tentar frear, a gente tem uma probabilidade muito grande de perder. Por isso que o alcoólatra em recuperação não se expõe ao álcool. Por isso que o compulsivo não deve se expor ao doce. E assim por diante. Então, quando a gente tem esses mecanismos né, de sobrevivência que fizeram algum sentido numa natureza pautada na escassez, atuando contra a gente, a única coisa que a gente tem ao nosso alcance é o diametralmente oposto a tudo pode com moderação. Não, é cortar a exposição. Esse é o único caminho para a gente se livrar de um hábito que tende a nos derrubar. É isso aí. Perfeito, Will. E para isso tem que assumir, né? E tem que assumir. Interessante quando a gente assume a fragilidade, né? Então, olha, diante de tal coisa, meu grau de controle é baixo. Então não vou me expor mais. Perfeito. Acredito que isso seja extremamente importante. E às vezes eu vejo, pessoal, alguns pacientes se perderem em conceitos de autodesafio muito alimentados hoje em dia por muitos conteúdos que a gente tem disponíveis hoje, né, nas redes, como se a coisa só fosse válida se fosse arrancando o couro, pingando sangue, quebrando o osso. É o velho no pain, no gain, né? É o velho no pain, mas elevado, ele, digamos, elevado, né, a enésima potência. E eu gosto de lembrar o pessoal o seguinte, cara, não adianta. Você vai ficar forçando essa barra, não vai chegar em lugar nenhum, você provavelmente vai ficar pior depois. Então, assumir a fragilidade
é interessante, é um ato de humildade também, né? E é um ato tremendamente estratégico, como eu coloco, muito estratégico, né? Você vai simplesmente, olha, não dá para eu ter aquele sorvete de pistache aqui em casa, não. Porque se tiver, alguma hora eu vou fazer merda. Então, vamos tirar esse negócio, Tem né? paciente que Não vamos tem. passar na frente da loja da Lindt, porque não vale a pena. É melhor a gente dar a volta. É Tem por paciente aí, que né? tem essa consciência, né? Tem paciente que tem essa consciência. Tem uns Tem que sim. realmente a pessoa tem que forçar que ele tenha. E é muito importante isso que você falou, Adolfo e William, por conta exatamente disso. Eu sou um cara que tem um problema com doce, né? Tá? Você já falou isso pra É um gente, é. problema que está em processo de remissão, vamos dizer assim, Uhum. porque eu já me sinto bem mais seguro do que eu me sentia há 6 meses, um ano atrás, 2 anos atrás. Mas eu evito comprar essas coisas para dentro de casa. Só o fato de você saber que tem ali te coloca numa situação de que você tem que se controlar. Eu li um livro muito interessante, chama-se Desafios à Força de Vontade, de uma pessoa chamada Kelly McDougall. Foi a tese de doutorado dela. Ela fala no livro que a força de vontade é como se fosse um músculo, que você começa a utilizar a partir do momento da manhã que você abre os olhos e que você tem que levantar da cama porque você não pode ficar dormindo. Então você já começa a usar a força de vontade. Então, chega um determinado ponto que essa força de vontade ela fadiga. Como qualquer músculo que é utilizado direto. Ela fadiga. E não é uma força de vontade para chocolate separada da força de vontade para ir para o trabalho que você não gosta. É uma força de vontade só. Então você chega no final. Imagina a seguinte situação. Tu passou o dia todo exercitando a tua força de vontade. Resistindo ao chefe que é chato, a vontade de mandar alguém para aquele lugar porque tu trancou no trânsito, a ter que tomar banho de manhã mesmo estando frio. Você exercitou essa força de vontade o tempo todo. E aí você chega em casa de noite e tem uma barra de milka recheada de óleo na tua cozinha. É. Como é que você Complicado. não come? Tem Isso é como. desafiador. Não É tem como. desafiador. Não tem como. Então, qual é a O recheado de solução? óleo ou aquele com caramelo salgado, Altra? Eu não Porra, sei, eu acho que é caramelo aquele caramelo. salgado também é bom pra Puta caramba. que pariu, cara. Aquilo aí foi o próprio Satanás que fez. Acho que ele fez à mão. Isso, pronto. Entendeu? Porque agora você compartilhou, incluiu mais um ingrediente na situação. Foi feito para você não comer pouco. Exato. Exato. Foi Porque feito para a comer até o paciente que eu pacote. conversei hoje, ela estava deprimida porque ela estava se achando uma, um, um multifezes, né? Para não usar dizer que ela estava se achando. Né? Ela estava se achando uma pessoa terrível porque ela tinha sucumbido a uma compulsão. Gente, essas coisas, milka com recheio de caramelo salgado, cerveja não sei das quantas, essas coisas não foram feitas para você comer pouco, foram feitas para você comer muito. Feito para você descontar suas Foi feito para frustrações você ali. descontar, foi feito para você botar o primeiro pedaço na boca e fazer como o Adolfo, que comia 9 pães e achava que tinha comido um. Foi feito para você botar o primeiro pedaço na boca e esquecer que aquele negócio existe e só lembrar quando ele acabar. Tá entendendo? Então não tem outra alternativa. Não tem, eu vou comprar para exercitar. Não, eu sou o cara que estou trabalhando a minha força de vontade, evoluído. Eu vou comprar e deixar na dispensa. Meu amigo, compre e deixe na dispensa, mas cedo ou mais tarde você vai lá e come. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente precisa usar é restrição mesmo, é o que o Will falou. Tira de perto. Tira de perto. Ah, Henrique, mas é muito triste viver assim. Teve uma paciente que disse isso para mim. Minha querida, triste é viver com diabetes. Exato. Triste é você ter que ir para UTI. Triste é você ter que amputar o dedo do pé. Eu sou doido por doce. Para mim é uma alegria eu ter o discernimento de não comprar. Porque há 7, 8 anos atrás eu não tinha esse discernimento. Eu era doido por doce e comprava doce e comia doce. Tá entendendo? Então hoje eu tenho uma vida muito mais feliz porque eu tenho esse discernimento. É outra história. Não, Altran, mas você tá errado, Altran. Porque se você comer com moderação e se estiver dentro do seu balanço calórico, não tem problema. Dentro Né, da Altran? relação PE. Não tem problema. Pô, pessoal, essas ratoeiras, sabe?
Essas ratoeiras, para mim, é a pior parte, entendeu? É justamente isso, é reduzir os alimentos a um cálculo que o seu corpo não faz, que o seu corpo não conta caloria, né? E querer dizer que isso vai garantir tudo e pronto, tá tudo bem. Aí dá para entrar até Milka com caramelo salgado, né? Depois um Big Mac e uma Coca de meio litro, né? Não tem problema nenhum. E é interessante porque você usou o nome perfeito, Adolfo, ratoeira. Essas armadilhas, a gente coloca essas armadilhas e a gente cai nas iscas que são colocadas hoje com rede social, são colocadas de forma assim muito clara na nossa frente. Emagreça comendo o que você quer. Você não precisa se restringir. Gente, Foda, quando eu viu, olho velho? para esse tipo Saia de do coisa, terrorismo nutricional. saia do terrorismo Inclusive, nutricional. inclusive, eu vi uma chamada aí recente assim: emagreça bebendo cerveja. Pena que eu não Sim, eu vi essa printei. história também. Eu vi Tá aqui, essa história. pariu. Então, quer dizer, a gente cai na história na falta de pensamento crítico das pessoas que estão vendo esse tipo de anúncio. Porque elas estão tão em si mesmadas, querendo aplacar sei lá, esse demônio interior que quer comer doce, que quer beber, que quer fazer as coisas, que elas olham para isso e dizem, é a minha solução. Eu vou conseguir atingir o resultado sem mudar, sem deixar de fazer algo diferente. E se Mas aí a ferra. gente volta às mentiras que a gente quer acreditar, entendeu? Pois é. Então, Por isso que o pessoal vende isso, né, Will? Por isso que o pessoal vende isso. adoro vinho. Eu queria muito que tomar vinho fosse saudável. Cara, eu gosto muito de vinho. Mas não é, bicho. E se a gente quer mudar alguma coisa na vida da gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como o Adolfo mesmo falou agora há pouco, é admitir que as coisas não estão dando certo. As pessoas tentam controlar calorias a vida toda enquanto estão acima do peso. Eu sempre pergunto isso para os pacientes, mas se tu tá tão descontente com o teu corpo, tu não vem tentando controlar a caloria a tua vida toda, pensando no que tu come, isso só não funciona. Então, assim, é muito confortável ouvir, não, realmente eu não preciso parar de comer doce para emagrecer. Não, realmente eu posso tomar meu vinho. Mas normalmente o confortável nos mantém onde estamos, né? A mudança requer sacrifício. Então, a primeira coisa é aprender que mesmo as mentiras que a gente gosta, elas seguem sendo mentiras. Muito bom, Will. Exatamente. Mesmo aquelas que tem um vínculo afetivo, elas continuam sendo mentiras. Eu gosto daquela frase do Souto, que a realidade tem primazia sobre os mecanismos, porque é exatamente isso. Nesse caso aí, a realidade tem primazia sobre aquilo que eu quero. Né? Exato. Eu queria ter um carro X na minha garagem. Você pode querer o quanto você quiser. Enquanto você não tiver o dinheiro para comprar esse carro, não vai aparecer. A mesma coisa aí. Eu queria que vinho fosse uma bebida que eu pudesse beber todos os dias, porque ia me fazer bem. Cara, I'm sorry, você pode até beber todo dia, mas bem ela não vai fazer. Essa parte da equação não rola. Né? Então, é muito por aí mesmo. O desfecho não vai ser muito legal. É O isso. desfecho não vai ser muito legal. É isso aí. Meus amigos, algo mais a acrescentar? Acho que a gente conversou um bocado de coisa boa hoje, né? Cara, eu achei Certeza. que rendeu um bocado. Achei que rendeu. Que horas são? 8h30, quase 8h25, 8h23. Como sempre, deu muito certo. Passou que a gente nem percebeu. É assim que é bom. Passou né? igual os Muito 9 bom. pães. Agora. Mas foi Igual os 9 pães. Foi rapidinho. Passou que passou. Agora, a live isso. da próxima semana, aí o bicho vai pegar. Ui. Essa vai pegar. Essa Vai. Vai pegar. Vai adiantar alguma coisa, Altran? Vai dar algum teaser pro pessoal ou não, né? Podemos dar um teaser pro pessoal. Nós vamos falar como é que a gente pode colocar. Porque aquele título que eu coloquei da live, né? Era Como Ter uma Vida de Atitude. É uma coisa bem sugar coating, né? Bem cheio de açuquinha por cima, para ficar uma coisa bem bonitinha e tal, né? Mas Você foi fofo, você foi fofo. tentei ser fofo pra... Confeitado. Foi confeitado.
Eu tentei ser fofo exatamente para não agredir. Mas nós vamos entrar com os dois pés para a gente tentar entender o que é que está acontecendo com. Eu digo até mesmo entender com o que é que está acontecendo com o ser humano de uma maneira geral, né? Que a gente está vendo o ser humano ficando cada vez menos, tendo cada vez menos propósito, cada vez menos atitude. Mas assim, o que motivou essa live, eu acho que eu tenho que falar sobre isso aqui, são esses vídeos de homens bananas não fazendo nada em situações onde a gente tinha que fazer alguma coisa. Tá entendendo? Isso me motivou. Instintivamente. Instintivamente, bem colocado. Aquele vídeo daquela criança se afogando e 3 marmanjos olhando e não fazendo nada, a vontade que deu foi de chegar de um por um e dizer assim, acorda, meu irmão. A vontade foi essa. Como é que pode tapa na cara com a mão aberta que humilha. Entendeu? Tapa na cara com a mão aberta que humilha. Nossa senhora, eu fiquei. Como assim? Como é possível? Sabe? E assim, eu não tô dizendo. Bom, a gente, senão eu vou adiantar o tempo. Aguarda. É pior de você adiantar. Se você continuar, a gente emenda aqui, vai direto. Então, melhor parar. Deixa. Vai ser na segunda que vem, não é isso? Segunda que vem. Perfeito. Segunda que vem, 19. Cara, esse mês de março eu consegui 2 lives internacionais. Certo? Vou entrevistar o Stephen Hussey na terça-feira da semana que vem, autor desse livro aqui, o Understand the Top. E vou entrevistar o Anthony Shafee, lá da Austrália, o carnívoro lá, que tá bombando aí no Instagram. Consegui conversar com ele. Eu acho que vai ser um mês de março bem interessante, com muito conhecimento. Começando com a nossa live na segunda-feira. Sensacional, cara. Muito bom, parabéns. Que bacana, viu? Vai ser legal. Por isso que ele é o nosso host. Por isso que ele é o nosso líder. Entendeu? Meus amigos, muito obrigado. Tá faltando live em espanhol nesse perfil aí, viu, outra? Porque o espanhol aqui não tá ruim. O inglês rola, mas o espanhol não rola, não. Mas assim, se você se habilitar, a gente encaixa o espanhol aí na história, né? Tá internacional esse negócio. Muito bom, isso aí. Eu vou contratar a minha cunhada. Minha cunhada fala 5 idiomas além do português. Eu vou contratar ela para... 5 idiomas. Ela legal. é formada em comércio exterior. Ela fala português, francês, inglês, espanhol, alemão. São 5 com o português. Fantástico. Legal. Então vamos lá. Beleza. É isso aí. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado pela amizade, muito obrigado pelas reflexões, muito obrigado pelas gargalhadas. Fazer live com vocês, para mim, é absolutamente incrível. Cara, boa noite a vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Will, satisfação enorme. Primeira live que eu faço contigo. Então, muito bom. E, Felipe, cansei de ouvir sua voz hoje. Viu? Rapaz, realmente, hoje você pouco, viu, rapaz? estressou de tanto falar. A próxima você recompensa na segunda que vem. Viu? Obrigado a todos que assistiram até agora. Boa noite. Tchau, Henriquinho. Tchau, Adolfinho. E tchau, Felipe. Meu William. Não, eu quero... Eu vou arredondar. Rancoroso ele. É rancoroso. Eu vou arredondar antes da terceira. Meu William agora. Tem que fazer um coraçãozinho. Valeu, pessoal. Um abração. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.